Seja bem-vinda, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia, meus queridos. Hoje com trilha sonora aqui, ó, dizendo: o Pai te adotou, seu amor te alcançou. Nós éramos órfãos, hoje somos filhos. Sou filho de Deus, não sou escravo do mundo. O escravo, ele não tem família e ele não tem herança. Mas o filho tem uma casa, tem um pai, tem uma mãe e tem uma herança. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Vai entrando, já dando um bom dia aí pro pessoal. Estamos começando mais uma família 659. Depois de uma semana muito pesada nessa questão das eleições, para alguns estão tristes, outros estão felizes, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se você é um cristão, você tem uma boa notícia. A boa notícia é que você não é desse mundo. A boa notícia é que você pertence ao governo de Deus nessa terra. Então, como governo de Deus, você tem um rei. Nós temos um rei e o nosso rei se chama Jesus. O nosso rei se chama Jesus. Quem é o seu rei? Deixa eu perguntar para você. Quem é o seu rei? Escreve aqui, ó, nos comentários. Quem é o seu rei? Seu rei é Jesus. Independente de quem tivesse ganhado essas eleições, o nosso rei continua sendo Jesus. Jesus é o rei da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa história. Jesus é a razão. Ele comprou a nossa vida com o seu sangue. Então nós somos de Jesus. Bem, você é do governo de Deus. Você pertence a Deus. Quem delibera sobre a sua vida é Jesus. O mundo pode fechar uma porta aqui. Se Jesus fala, essa porta aqui vai se abrir, vai se abrir. Deus me deu uma palavra um tempo atrás, não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, que estava chegando o tempo das vacas gordas. Eu talvez tenha falado aqui com vocês. Chegando o tempo das vacas gordas. Um tempo em que o povo de Deus se tornaria muito próspero se você anda com Jesus. Eu quero que você receba essa palavra e se prepare para prosperar grandemente. Deus te fará prosperar, mesmo que você esteja no Egito, José. Deus te fará prosperar, mesmo que você tenha um rei que seja Faraó. Deus te fará prosperar, porque você, meu querido, é filho de Deus, você é de Jesus. Então, independente, talvez aqui pessoas felizes, pessoas tristes, independente da sua posição política, em quem você votou, agora não importa mais. Agora a situação é a seguinte: nós estamos no mesmo barco e nós precisamos, como filho de Deus, reafirmar princípios e propósitos. Você está feliz? Então você vai ter que reafirmar princípios e propósitos para não se perder no tempo da bonança. Se você está triste, você vai ter que reafirmar princípios e propósitos para também não se perder no tempo da decepção. Eu tenho aqui, escrito aqui num quadro aqui na minha frente, o meu propósito de vida. Eu quero ler para você. Quero te inspirar a escrever um propósito de vida, parar para pensar em qual é o seu propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida, você não se perde no meio do caminho. Meu propósito de vida é assim, ó: viver de maneira simples e intensa meu amor por Jesus. Perseverando, olha, essa palavra é chave. Perseverando em conhecê-lo e fazê-lo conhecido, deixando um legado e uma herança à minha família, de alguém que andou com Deus. Esse é o objetivo da minha vida. É isso que eu viverei. Se eu estivesse na Coreia do Norte, regime comunista, é assim que eu viveria. Se eu morasse nos Estados Unidos, é assim que eu viveria. Se eu morasse no norte da África, Somália, é assim que eu viveria. Se eu morasse em Cuba, um país comunista, é assim que eu viveria. Se eu morasse na China, um país comunista, é assim que eu viveria. Se eu morasse na Inglaterra, um país cristão, é assim que eu viveria. É assim que eu viveria, ó.
viver de maneira simples e intensa meu amor por Jesus, perseverando em conhecê-lo. Quero estar mais perto de Deus, fazê-lo conhecido, deixando um legado e uma herança à minha família de alguém que andou com Deus. Você já escreveu o seu propósito? Você precisa ter seu propósito firme no seu coração. Qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Qual é o propósito da sua vida? Então eu quero te dar uma tarefa já hoje. Você pegar aí um caderno, papel. Eu não perco porque está aqui na minha frente. Escrever qual é o propósito da sua vida. Você tem que estabelecer também os pilares da sua vida. Quais são os pilares da sua vida? Quais são as colunas que sustentam a sua vida? É lógico, Jesus é o fundamento. Mas o que sustenta a tua vida? O que sustenta a minha vida? Eu vou abrir aqui a caixa preta para você. O que sustenta a minha vida é o seguinte. Primeiro pilar, intimidade com Deus. Eu quero ouvir Deus e eu quero poder obedecer o que Ele me diz. Intimidade com Deus é todo dia. Todo dia aqui, buscando a presença de Deus, em oração, ouvindo o Espírito Santo e obedecendo Ele. Segundo pilar, amar e servir minha família. Então tá aqui, nós somos uma voz profética. Quem nos ensina a servir a família é a própria palavra. Então nós amamos e servimos a nossa família. Eu sou capaz de dar a minha vida pela minha família. Então eu amo e sirvo a minha família. Isso é um pilar para mim. Eu não negocio a minha família, eu não vendo minha família. Eu não desprezo a minha família. A minha família é o meu tesouro aqui na terra. Terceiro pilar, fazer discípulos. Isso é um pilar para mim. Evangelizar, levar pessoas a conhecer a Deus. Sabe o que muda uma nação? Avivamento. O que muda uma nação é pessoas convertidas. Pessoas entregues a Jesus. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados. E isso faz mudar uma nação. Nunca foi diferente. Então, em nome de Jesus, esse aqui é uma missão para mim, fazer discípulos. Eu quero ganhar pessoas para Cristo. Quero levar pessoas a Cristo. Outro pilar para mim, a coragem. Eu não posso ter medo. Mesmo que em momentos eu sinta medo, eu não posso deixar o medo me dominar. Eu não vou deixar o medo me governar. O medo não vai me governar, porque eu vivo debaixo de um propósito. Então, um pilar para mim é a coragem. Outro pilar para mim é a perseverança. Eu não vou desistir. Eu vou sim abandonar as coisas que não têm a ver com o meu propósito. Isso aqui eu abandono com facilidade. Aliás, eu nem entro nessa luta. Mas as coisas que têm a ver com o meu propósito, se for preciso dar a minha vida por elas, eu vou dar. Se for preciso dar a minha vida para eu poder servir a Deus, eu vou dar a minha vida para poder servir a Deus. Se for preciso dar a minha vida pela minha família, eu vou dar a minha vida. Se for preciso correr risco de vida e falar do amor de Deus para uma pessoa, eu vou, que seja diante de um bandido, quantas vezes já fiz isso, ou diante de uma pessoa bem considerada na cidade, não importa. Então, coragem de poder anunciar o Evangelho, perseverança, não desistir. E por último, o último pilar que eu tenho aqui, são então 3, 4, 5, 6 pilares. Prosperidade. Eu vou prosperar no meio da aflição. Eu vou prosperar no tempo favorável e no tempo desfavorável. Deus vai nos fazer prosperar. Eu sirvo a um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Quem entendeu aqui? Você me entendeu ou não? Então você precisa ter um propósito. Eu quero desafiar você hoje a escrever um propósito. Isso é um norte para a tua vida. Se baseie na palavra para você escrever. Escreva com as suas palavras isso aí. E você precisa ter fundamentos, você precisa ter pilares da sua vida. Coisas que são importantes, que você sabe que são importantes para você não negociar. Para que você não venha se perder no meio do caminho. E falando sobre isso, hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 28. Nós estamos começando uma semana. E nós precisamos, como eu disse para você no começo aqui, uma eleição tensa demais, muito dividida, muito próximos, dois candidatos assim, muito próximos. Muita gente feliz, muita gente triste, muita gente nervosa, muita gente alegre.
mas eu quero trazer você a sobriedade como um cristão. Como um cristão, eu quero trazer você à sobriedade. Quero lembrar você da sua missão. Quero lembrar você da missão que você tem. E hoje eu quero que você talvez aprenda, alguns talvez tenham que aprender a lidar com a decepção e permanecer firme. Outros têm que aprender a lidar com a euforia e também permanecer firmes. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu já vi pessoas nessa caminhada cristã, pregando a palavra, pastoreando. Eu já vi pessoas que num tempo de grande bonança se afastaram de Jesus. Vi pessoas que por causa de uma coisa muito boa que aconteceu na vida delas, elas se afastaram de Jesus. Às vezes foi um tempo que prosperaram demais, ou algumas coisas boas que aconteceram na sua vida se afastaram. Começam se afastando da igreja e logo se afastam de Jesus. É assim o processo. Primeiro se afastam da igreja, para um dia a igreja, ou vão menos. Daqui a pouco não vão mais, daqui a pouco se afastam de Jesus. Não começam se afastando de Jesus, começam se afastando da igreja. Já vi pessoas também que pela decepção, pela tristeza, como por exemplo, ou pelo medo, já se afastaram de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. O exemplo é aqui no Covid. Esse período de pandemia que nós passamos, esse período tenso, em todos os sentidos, que nós passamos. Quantas pessoas que se afastaram de Jesus começaram, e alguns talvez estão nesse processo, começaram se afastando da igreja e daqui a pouco se afastando de Jesus. Hoje, talvez possam se dizer cristão, mas se dizem cristão nominalmente, porque não são cristãos mais. Cristão não é uma marca, cristão não é um sobrenome, cristão é uma atitude. Ser cristão é uma atitude. Então, muitas pessoas se afastam de Jesus, tanto no tempo de bonança, no tempo de alegria e euforia, quanto também no tempo de decepção e de tristeza. Aí eu pergunto para você que está firme com Jesus, o que te fez não se afastar de Jesus? O que te fez permanecer firme aí na sua igreja local, aonde você estiver, na cidade que você estiver? O que te fez continuar firme, servindo? O que te faz estar aqui toda manhã? O que faz você? O que faz você permanecer firme com Jesus? Qual que é a razão? Qual que é a razão de você permanecer firme com Jesus? Tem um motivo? Tem uma razão? Tem uma razão de você permanecer firme com Jesus? Qual que é essa razão? Qual que é a razão que me faz permanecer firme com Jesus e não voltar atrás, não mudar o estilo da minha vida? Hoje está tão na moda mudar estilos de vida, mudar jeito, mudar o exterior. Então as pessoas gostam tanto de mudar, de mudar o estilo. Daqui a pouco tem lá, hoje é cabelo colorido, amanhã de repente é cabelo pela metade, sei lá. Sempre mudam as coisas, cores, cada estação muda. Então, enfim, qual que é a razão que te faz permanecer com Jesus? O que te faz permanecer com Jesus? Eu vou falar por mim. O que me faz permanecer com Jesus? Eu aceitei o amor dele sobre mim. Eu entreguei meu coração para ele. E essa convicção que eu tenho, que eu alimento ela todos os dias, é isso que me faz. Convicção. Se eu fosse esperar a motivação de alguém para eu poder seguir a Jesus, eu teria abandonado Jesus. Se eu fosse viver com Jesus só no momento da bonança, só no momento que as coisas estão bem, eu já teria abandonado, porque eu já passei muitos momentos ruins e difíceis. Se eu fosse servir a Jesus só quando de repente alguém está ali me motivando, eu já teria abandonado. Eu não sirvo Jesus por causa disso. Tenho uma convicção. Talvez é por isso que eu seja um pastor, talvez é por isso que eu seja um líder, talvez é por isso que eu esteja liderando, mas não quer dizer que eu não possa tropeçar.
O que eu tenho convicção é que todos os dias eu digo assim, eu não vou tropeçar. Eu vou permanecer firme e atento, não só aos grandes obstáculos, mas aos pequenos também. Às vezes você está olhando os grandes obstáculos, mas você não percebe os pequenos. Você não imagina o poder da voz profética que a igreja tem. A igreja, quando eu digo, é você. E esse é um dos momentos, eu sinto no meu coração isso aí, e não é por causa de política não, eu sinto no meu coração, já tenho falado isso para você já há algum tempo aqui. Se você quiser recorrer aí a vários vídeos, você vai perceber vários momentos, a igreja local aqui em vários momentos eu tenho dito isso. Esse é o momento de uma voz profética se levantar. E a voz profética continua apesar das circunstâncias. Quem que é que está a favor? Quem que é que está contra? Não importa. Nós estamos com uma voz do Espírito em nosso coração. Então, nós estamos determinados, nós estamos ansiosos, desejosos, com expectativa de um avivamento sobre a nossa nação. Destruir as hostes, o poder da impiedade, o poder das trevas. Destruir, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Então esse é um papel para nós, uma missão para nós. Desfazer as obras do diabo. Nós estamos para ganhar uma vida a mais para Jesus. As pessoas sem Jesus, elas não subsistem. As pessoas podem até hoje, amanhã, depois da manhã, vou dar um exemplo para você, um usuário de droga, por exemplo, ele tem um momento de euforia, tem um momento de alegria, e de repente ele vai cair num profundo abismo de depressão. Uma pessoa que comete um adultério tem um momento de alegria, e depois uma profunda fossa de destruição. Então, meu querido, aqui está a salvação para nossas vidas, a palavra. Isso aqui, a palavra, ela é tão agressiva para o mundo, ela é tão agressiva ao mundo quando eu digo ao sistema do mundo, independente de qual país, ela é tão agressiva, que quantas vezes quiseram destruir essa palavra. Quantas vezes João Ferreira de Almeida, por exemplo, quando traduziu para o português, ele demorou 60 anos para traduzir esse aqui para o português. João Ferreira de Almeida. Ele demorou 60 anos. Com 30 anos que ele estava na missão, ele completou. As pessoas pegaram, estou resumindo a história dele, as pessoas pegaram a Bíblia que ele tinha traduzido e queimaram, destruíram. Sabe o que ele fez? Começou de novo. Cara, não tem como parar um cristão de verdade. Não tem como parar alguém que ama a Deus, alguém que ama ao Senhor, ama a sua família. Não tem como. Não tem como. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor está conosco. Não tem como parar homens e mulheres de fé. Não tem como parar homens e mulheres de fé. É por isso que nós vamos crescer em intimidade com Deus, nós vamos crescer amando e servindo a nossa família, nós vamos continuar fazendo discípulos, nós vamos prosperar, nós vamos com coragem, nós vamos com perseverança. Nós vamos avançar na obra de Deus, levando vidas a Cristo, levando a nossa nação aos pés de Jesus. E aí eu vou até reafirmar isso. O cristianismo, a fé cristã, tem um poder de se multiplicar no tempo de dificuldade. Nós temos, olha, eu não tenho dúvida, que eu vou até perguntar para você. Vamos ver o que você me diz. Quem aqui se aproximou de Jesus num tempo de dificuldade que você estava passando na sua vida? Comenta aqui. Fala assim, eu. Não precisa falar o que é, só fala eu. Eu sou um. Na minha adolescência, num tempo de dificuldade que eu estava passando. Quem é que se aproximou de Jesus num tempo de dificuldade? Situação familiar, dificuldades financeiras, crise existencial, depressão, enfermidades. Está entendendo ou não? O poder que a gente tem de se aproximar de Jesus. O poder que a gente tem de se multiplicar no tempo da dificuldade. Olha aqui. Olha quantas pessoas.
Talvez aqui dos 70 que estão aqui, 79 se aproximaram de Jesus nesse tempo. O cristianismo ele tem poder de se multiplicar. Por isso que Jesus falou assim, olha, toda a autoridade me foi dada. Agora vocês vão e vocês façam discípulos de todas as nações. Batize eles. O batizar, meu querido, é uma consagração, é uma iniciação. Inicie eles também na fé cristã. Inicie eles nessa fé. Ensine eles. Eu vou estar com vocês todos os dias. Sabe quem está aqui do meu lado, ministrando seu coração? O próprio Cristo. A presença do Espírito de Deus está aqui. Sabe quem está aí? Coloca a mão no seu coração assim. Sabe quem está aí dentro do seu coração? O próprio Jesus. Então não tem ninguém, nada que pode nos impedir. Pelo contrário, a igreja de Jesus, ela vai conquistar essa nação. Não só essa nação, as nações. Nós vamos ganhar as nossas cidades para Jesus. Nós vamos levar as nossas cidades até Jesus. Nós vamos aproximar as nossas cidades de Jesus. E aí, eu não tenho como afirmar para você assim, ó, vai ser tal denominação, porque isso aí é muito irrelevante. É muito prepotente dizer isso. É muito irrelevante, muito prepotente. Não é assim que Deus pensa. O povo de Deus, o povo do Senhor vai levar a nação, vai levar a cidade a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. Então, a nossa vida pertence a Jesus. Foi Ele que nos chamou, Ele que nos comissionou. Eu sou dele, você é dele. A nossa vida pertence a Ele. Ele estará conosco todos os dias até o fim das nossas vidas. E nós estamos cumprindo a nossa missão, ensinando as nossas crianças, os nossos jovens a servir a Deus, ensinando eles, depois a missão continua com eles. Eles não vão poder se apoiar nas nossas costas, não. A missão é com eles. Eles precisam ou viver na graça da vida com Deus ou na desgraça da vida com o diabo. Eles que vão escolher. Eles que vão escolher. Você não tem como garantir. A garantia é a fé. A nossa garantia é a fé. Qual que é a garantia, pastor? Que eu estarei seguro. A fé. Qual que é a garantia de que as coisas continuarão bem? A fé. Qual que é a garantia que eu tenho na minha vida? Eu estava refletindo, né? Estava refletindo sobre isso. Eu, quando nasci em 84. Eu nasci em regime militar. Final do regime militar. Com 10 anos aproximadamente, um pouco antes, né, de 10 anos, 8, 9 anos, passei politicamente pela questão do Fernando Collor. Saqueou muitas poupanças. Quanta gente se matou por causa disso. Talvez você que é mais velho sofreu por conta disso. Né? Passei um tempo de... parecia muito bom, né? O tempo lá do Fernando Henrique Cardoso. Politicamente. Passei depois o tempo com o período do Lula, Dilma, 16 anos. Né? Para mim foi no começo irrelevante. Depois eu estava fora do país. Depois voltei. No tempo pior da nossa nação, 2015, 2016, ali aquele período pior, nós vivemos um grande avivamento aqui na nossa cidade. De alguns batismos, batizar 150 pessoas, 100 pessoas. Um grande avivamento. Isso me faz pensar no seguinte, independente de sua posição, eu sei que hoje muita gente, como eu disse para você que está chegando aqui, ó, muita gente feliz, muita gente triste. Isso não importa mais. Só quero dizer para você, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, você precisa continuar louvando ao Senhor. Seja em tempos bons, seja em tempos ruins, mantenha a sua convicção em Deus, estabeleça fundamentos, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, continue firme na missão que Jesus te deu. Seja em tempos bons, seja em tempos ruins, permaneça praticando a palavra de Deus. Talvez
o tempo difícil que você está vivendo é só dentro da sua casa. E o conselho é o mesmo. Seja em tempos bons, seja em tempos ruins, permaneça glorificando a Deus. Declare hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou ter mais intimidade com Deus, hoje eu vou melhorar meu coração, hoje eu vou me aproximar do Senhor. Então, lógico, nós estamos no início de um grande avivamento. Nós estamos no início de um grande derramar de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Nós estamos diante de um grande mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora, quem fará isso? O Espírito de Deus. E de quem depende a atitude? De você. Você é a pessoa de quem depende. Talvez hoje é dia de você reorganizar a sua vida de oração. Talvez hoje é dia de você abandonar esse pecado que você tem escondido aí e está destruindo a tua vida. Talvez hoje é dia de você dizer não à imoralidade sexual. Talvez hoje é dia de você se posicionar. Nós vamos entrar nas escolas, anunciar o reino de Deus. Nós vamos entrar nas empresas, nos comércios, anunciar o reino de Deus. Nós vamos ir para as ruas, anunciar o reino de Deus. Nós vamos ir para dentro das nossas familiares, anunciar o reino de Deus. Nós vamos discipular os nossos filhos, levar o reino de Deus dentro do coração deles. Nós vamos continuar crescendo no reino de Deus e o Senhor estará conosco. Todos nós. Todos nós. O Senhor estará conosco. O Senhor está conosco. A cada enfermidade que surgir, nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos clamar por um milagre de Deus. A cada circunstância que surgir, nós vamos declarar: é chegado o reino de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nessa live tem pessoas de diversos lugares do país. Em diversos lugares do país. Tem pessoas do norte, do nordeste, centro-oeste, sul, sudoeste, sudeste. Tem diversos lugares do país. Tem aqui pessoas que estão nesse momento, junto comigo, orando. Tem pessoas que já são de carteirinha aqui da família 659. Todas as manhãs estão aqui junto, recebendo uma palavra de orientação. Eu quero dizer para você, a minha e a sua missão não acabou, ela continua em Deus. Quem aqui é de Jesus? Se você entregou sua vida a Jesus, você pertence a Ele. Então, honre a Jesus. Meu querido, honre Jesus. Glorifique a Jesus. Sirva a Jesus. Bom se as pessoas tivessem o mesmo amor que demonstraram na política, a mesma garra que demonstraram na política, seja por ambos os partidos. Bom se tivesse essa garra em prol do reino de Deus. Não teria tanto cristão preguiçoso que não consegue nem no domingo, num culto, por exemplo. Não teria tanto cristão meia boca. Não teria tanto cristão mais ou menos. Não teria tanto cristão mau caráter. Não teria tanto cristão que envergonha o evangelho. Pelo contrário, teria cristãos que honrariam a Deus, que dariam a própria vida. Agora você talvez não, mas alguns tratam a vida com Deus como um voluntariado. Não gosto dessa palavra. Porque o voluntário faz o que ele quer fazer. O voluntário faz só o que ele gostaria de fazer, o que ele sente de fazer. Ele não faz o que ele é um chamado, ele só é um voluntário. Você não pode ser voluntário na obra de Deus. Voluntário está sempre na moda. Ele anda só a favor do vento. Agora quem é chamado, independente da circunstância, está sempre perseverando. Então pare de tratar a obra de Deus como um voluntariado. Não trate a tua vida com Deus como um voluntariado. Deus te deu uma missão. Levanta a sua cabeça, enfrenta aí os seus problemas pessoais, os seus problemas individuais, os problemas de dentro da sua casa, com coragem, com ousadia, com decência, com caráter, na oração. Enfrente isso com coragem, com amor. Precisa de ajuda? Então pede ajuda. Pede ajuda, busque ajuda, mas não desista de jeito nenhum, não pare de jeito nenhum, não volte atrás de jeito nenhum. Restaure sua vida com Deus, se posicione, vai lá para a sua igreja,
né? Transforme aquele local. Chegue nas pessoas que fazem parte e fale assim: eu não quero ser um voluntário, eu quero agir como um chamado, eu quero agir como uma pessoa que trabalha não por um salário, mas por um propósito. Você é filho e filha, você tem uma herança em Deus. Eu vou orar por você. Acho que é uma palavra de direcionamento sobre as nossas vidas, não é? Uma palavra que vem do Pai, de direcionamento sobre o nosso coração. Como essa palavra fluiu no meu coração com graça de Deus. Como eu senti a presença do Pai aqui, ó, a presença do Senhor falando ao meu coração e falando ao seu também, com certeza. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui, né? Tem uma senhora aqui, uma mulher que perdeu, né, o seu netinho. Nós vamos orar por ela, né? Infelizmente, né? Vamos orar por essa família enlutada. Nós vamos orar, né, também pela vida do Anthony e do Benício. Nós vamos colocar diante de Deus o Gustavo. Nós vamos colocar diante do Senhor a Liane. Nós vamos orar também pela vida da Rubiana. Participa sempre com a gente aqui. Está passando momentos difíceis na saúde. Nós vamos orar por ela. Declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela. Se você também quer compartilhar algum pedido de oração aqui, pode colocar nos comentários. Nós vamos orar por você. Orar pela tua vida, abençoar você, em nome de Jesus. Quero dizer para você que nós somos uma família. Essa família está reunida aqui todas as manhãs, 6h59 da manhã. E essa família tem sempre espaço para mais um. Aqui é o lugar de pregar o Evangelho. Então, se você, meu querido, está aqui, né, tem no teu coração alguma outra pessoa, convide ela, evangelize ela, chame ela para estar aqui com a gente nas manhãs, às 6h59. Eu vou orar. Sidorf, deve ser o nome de alguém, né? Sidorf, libertação. Peço oração pelo último dia do mês da minha meta profissional, pela nação, pela minha família, pelo retorno do meu esposo ao trabalho. Rodrigo, vamos orar. Vamos orar pela família aí da Rosana, a Evelane pedindo oração pela vida espiritual, Fabiana, oração pelas famílias. Amém. Pessoal, vamos se posicionar em oração? Vamos fazer um negócio sério mesmo? Allah, hoje, separa um momento do seu dia, para pensar como você pode fazer para buscar mais a Deus. Não seja um sanguíneo não de colocar lá, vou buscar 2 horas a Deus aqui, ó, de oração, e você não faz nem um dia isso aí. Separa um momento, seja 15 minutos, para você parar para ouvir Deus, para você abrir a tua Bíblia, sem interferência nenhuma, e você ouvir Deus, você se fortalecer em Deus. Marido Adil está no processo de libertação aí, ó, vamos orar por ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, pessoal? Vamos orar juntos aqui? Vamos unir a nossa fé em Jesus? Vamos orar por essas vidas então que a gente citou e por cada pessoa que está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse dia. Eu consagro ao Senhor, Pai amado, as nossas vidas. Deposito diante de Ti, Senhor Deus, o nosso coração. Nós andamos pela fé, não pela vista, não pelo que nós vemos. Nós não andamos a favor do vento, mas nós andamos, Pai amado, a favor da Tua vontade. Mesmo que seja, Senhor Deus, no meio de uma tempestade. Senhor Deus, nós Te glorificamos, nós exaltamos a Ti, bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. O Senhor é o Rei da nossa vida. Jesus, o Senhor é o nosso Rei. Senhor, o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. Nós afirmamos isso em tempos bons e em tempos ruins. O Senhor é o Rei da nossa vida. Nós pertencemos ao Teu reino. Senhor Deus, libera sobre o Teu povo um desejo de Te buscar. Libera sobre o Teu povo um desejo de buscar a Tua face. Libera sobre o Teu povo, Pai amado, sede e fome pela Tua presença. Libera sobre as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, da prosperidade do Senhor. Faça-os prosperar, abra as portas, Pai. Eu dou uma ordem a essas enfermidades que estão atingindo vidas aqui. Eu ordeno enfermidade. Vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito das trevas que tem trazido enfermidade sobre a vida dos Teus filhos, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E eu abençoo cada pessoa que está aqui.
Eu abençoo cada pedido, cada pessoa que fez um pedido de oração. Eu coloco diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, posso contar com você amanhã, 6h59? Posso contar com você em convidar mais uma pessoa? Então bora lá. Tempo de avivamento. Nós viveremos e experimentaremos isso. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.